Este é nosso segundo vídeo de quarta-feira. Se algo não funciona, é necessário mudar a abordagem ou as pessoas. No meu vídeo anterior, falamos sobre a reviravolta de Trump e sobre política interna, ou melhor, sobre o afastamento do foco na política externa para o foco na política interna. Agora vamos falar sobre quem será o bode expiatório. Primeiro sobre o que, depois sobre quem. Tudo bem. Tenho notícias urgentes de Washington. A Casa Branca e o presidente Trump estão insatisfeitos com alguns de seus membros de alto escalão do gabinete. E, possivelmente, eles vão fazer mudanças já em janeiro. Então, por volta do Natal e do Ano Novo, podemos ouvir sobre novos nomes chegando à Casa Branca e sobre antigos sendo convidados a deixar de servir ao país. Às vezes, os vazamentos de informações são feitos para testar a reação, às vezes para acalmar os apoiadores e às vezes para desviar a atenção. O que realmente não sabemos agora. O vazamento surgiu nas redes sociais pela primeira vez à noite. Rumores dizem que o presidente Trump está insatisfeito porque a economia não se recupera como ele gostaria. Sim, o mercado de ações bateu mais de 80 recordes e o presidente Trump quer isso. Para as pessoas com ativos e poupança para a aposentadoria, mas ele entende que a economia não é só o mercado de ações e ele precisa governar o país para a classe média e famílias de baixa renda. Vou explicar. Os valores mobiliários e as ações estão sendo negociados a preços muito altos agora. Ou seja, quem os possui, cujas corretoras ou fundos de pensão, companhias de seguros, às vezes mantêm contas, esses estão numa boa. Mas isso é para bem, digamos, para 45% das famílias americanas. As ações deles valorizaram. E eles têm o suficiente para viver confortavelmente, né? Chegar até a aposentadoria e depois viver da aposentadoria. 55% da população vive de salário em salário. Isso, bem, é muito melhor do que em 95% dos países do mundo, mas não é bom o suficiente para a da América. Então, agora há muita agitação entre a base Make America Great Again. Apesar de ter 87% de aprovação entre seus eleitores principais, o presidente Trump entende que precisa manter os eleitores independentes e alguns democratas, e focar fortemente para que a classe trabalhadora se sinta estável, feliz e que seu dinheiro seja suficiente para tudo o que precisam todo mês. Então, sobre o que estávamos falando, o foco será naqueles que ganham e gastam. Bem, digamos assim, até receber o próximo salário, gasta todo o seu ganho. Então, a queda da sua popularidade começou quando ele ignorou a história com Epstein no verão. Depois a situação se normalizou. A paralisação do governo, embora a culpa tenha sido atribuída principalmente aos democratas, ainda assim prejudicou os relatórios de emprego e a economia. Em meados de novembro de 2025, as pesquisas mostram que a aprovação de Trump em todo o país é de 58%, enquanto 76% dos eleitores avaliam a economia de forma negativa. Apesar da declaração da Casa Branca de que as coisas estão melhorando e a inflação está caindo, tudo se resume a uma coisa. Eu me sinto confiante com o dinheiro que gasto todo mês? Agora, os críticos apontam para as 153 mil ou 53 mil vagas de trabalho perdidas em outubro. A redução das estimativas dos meses anteriores e os preços constantemente altos para itens essenciais como moradia contradizem as promessas de campanha de uma recuperação rápida. Agora, vazou a informação de que Trump pode substituir Susie Wiles, a mulher a quem ele atribui a vitória em 2024 e a primeira chefe da administração da Casa Branca. Chefe de gabinete, ou seja, o chefe da equipe do presidente na Casa Branca, na verdade é o cargo mais importante do país. Bem, depois do presidente, todos que vão até o presidente precisam passar por ela. Ela tenta resolver todos os assuntos sem incomodar o presidente e só repassa para ele aquilo que realmente precisa ser decidido no nível dele. Parece que Susan deixou passar os sinais de que o país estava insatisfeito com a situação econômica. Eu não sei se é verdade, eu não sei se isso é verdade, eu não sei se é verdade. Eu, pessoalmente, percebo o quanto ele a ama, mas nas redes sociais circula que ele sabe que mudanças são necessárias.
O que funcionou em um ano nem sempre necessariamente funciona no seguinte. Então, esse boato parece plausível por vários motivos. Em primeiro lugar, Trump era conhecido por fazer limpezas no meio do mandato. Mais de 80% de sua equipe mudou no primeiro mandato. Acho que ele se cercou de pessoas mais dignas, mas isso não significa que as limpezas não estejam por vir. Em segundo lugar, Susie Wiles, uma estrategista experiente a quem atribuem a vitória de Trump em 2024, agora está sendo criticada pelos lealistas por supostamente ter afastado o presidente da realidade do eleitorado e por ter falhado na comunicação sobre os vistos H-1B e tarifas. E agora, influenciadores do X estão dizendo que é hora de demitir a Suzy do pântano. Novamente, o presidente. Na minha opinião, o Trump tratava bem a Suzy Wiles, então eu posso imaginar perfeitamente ele apenas trazendo novas vozes para o trabalho. E agora, um importante sociólogo declarou que temos um alerta de 5 pontos, o que provocou uma reação defensiva do Trump, sugerindo possíveis mudanças internas. Politicamente, pode ser uma jogada inteligente trazer de volta pessoas como Stephen Moore e outros principais economistas do Trump para seu círculo próximo, em vez de tentar aconselhá-lo por meio de entrevistas na Fox News. Atualizar a equipe com populistas mais destacados, pessoas cujo objetivo é tornar a vida mais acessível, pode ser exatamente o impulso moral que estamos procurando antes de 2026. Agora, substituir Suzy Wiles poderia organizar a tomada de decisões caótica, promover passos mais ousados em relação à inflação, ao crescimento de empregos e salários, mas os riscos ainda são grandes. E ele não quer alienar o que está funcionando, mas também não pode continuar alienando aqueles que sentem que o mandato de Trump 2.0 não está funcionando a seu favor. Eu não acho que seja uma questão de inimizade, facadas nas costas ou traição, como vimos no primeiro mandato de Trump. Mas é necessário ajustar e reorientar para as promessas de campanha que tornarão a América grandiosa e tornarão a América mais acessível. Como você pode ouvir, o tema é o mesmo. Como tornar a vida livre no país mais acessível? E começando pela moradia, terminando com a chamada cesta básica. O que é a cesta básica? São alimentos, roupas, remédios, itens de higiene pessoal, produtos de limpeza, itens básicos para a casa, roupas de cama, cabides, eu não sei o que mais. E também serviços como transporte, comunicação, gás, eletricidade, água, saúde, naturalmente. Quando as pessoas não ficam nervosas porque seu salário cobre tudo isso que eu mencionei e ainda conseguem guardar um pouco para a aposentadoria, para lazer, elas olham para o futuro com mais tranquilidade. Nos últimos, eu diria, 2 meses, o Departamento de Justiça cometeu uma série de erros. Isso é um fato. Em primeiro lugar, tanto o Procurador-Geral quanto o chefe do Serviço Federal de Segurança agiram de forma estranha com os materiais de Epstein. Eu ainda não entendo o que aconteceu com eles lá. Depois houve problemas com o processo contra Comey. Agora o juiz arquivou o caso de Comey com Letitia. James vai aceitar Letitia de volta, com certeza, mas ela está com Comey. Eu não entendo muito bem. Mas dizem que ele ainda tem tempo. Já se passaram 5 anos desde então. Mas, de novo, eu não entendo esse caso. Logo no início do mandato, Pam Bondi encerrou de forma desajeitada o caso contra o prefeito de Nova York, Adams. As suspeitas de que, apesar da total lealdade a Trump e de sempre destacar seus méritos em tudo o que acontece no mundo, Pam pode ser substituída por alguém que saiba organizar melhor o trabalho da Procuradoria-Geral. Circulam rumores persistentes de que a ministra da Segurança Interna, Kristi Noem, e o ministro da Energia, Chris Wright, serão substituídos e que o governador da Virgínia, Glenn Youngkin, entrará para a administração. Ele termina lá em 31 de dezembro, quando encerra o mandato, transfere as responsabilidades e fica livre. Ele parece ser um ótimo organizador, novamente, digamos, de alto nível. Às vezes, uma pessoa que é muito boa no nível de diretor de empresa nem sempre é tão boa quando trabalha sob alguém. Mas, de modo geral, ele provavelmente tem a habilidade de organizar e planejar. O Ministério da Educação está sendo lentamente descentralizado, transferindo todas as suas funções para os estados. Na minha opinião, todas as escolas deveriam ser privadas e o Ministério, além dos departamentos estaduais e distritais, eliminados. Não basta transferir,
Entendo que isso é impossível agora, mas o objetivo ideal é transferir isso aos estados e depois eliminar completamente em cada um. Para o diabo, todas essas estruturas Rano-Gorano, Obrano e afins. É preciso tornar a educação totalmente comercial. E em 5 anos veremos o florescimento da educação nos Estados Unidos da América, veremos uma explosão da educação nos Estados Unidos da América. Acho que Trump vai passar o 2º ano sob o lema de destruir o extremismo climático. Onde for possível e os acordos permitirem, pois ainda há contratos assinados para os próximos anos. Ele vai parar completamente de subsidiar a economia verde. Não haverá novos projetos e os que puderem ser interrompidos serão encerrados. Vai desenvolver a extração de gás, petróleo e urânio. Aliás, porque a quantidade de energia elétrica que precisamos, claro, deve ser produzida, digamos, com energia nuclear, ou agora estão trabalhando em algum tipo de fusão. Eu não entendo muito bem o que é isso, para ser sincero, esqueci de olhar, aliás, deveria ter dado uma olhada. Chamam isso de energia de fusão. Ainda não está pronta, mas dizem que em breve estará. Ou seja, precisamos de algo que produza muita energia de uma forma não muito complicada. Agora, a saída do Acordo de Paris está sendo feita obrigatoriamente. Aqui, bilhões de dinheiro do orçamento são desperdiçados em projetos que ninguém realmente precisa, a ponto de não conseguirem existir sem subsídios. Bem, quem precisa de um projeto se... E esse é um projeto comercial, sim, mas depois, então, descobre-se que é um projeto comercial, tipo o Obamaker, sabe? Ou seja, sem subsídio, ele cai. Então é um projeto ruim que não funciona. Tudo bem. A deportação de 2 milhões de imigrantes ilegais no próximo ano deve aumentar salários e reduzir o preço dos aluguéis nos Estados Unidos da América. Uma das pesquisas de opinião mais precisas é a Rasmussen, como já discutimos muitas vezes, e esse é o chefe da agência. Então, Mark Mitchell, não confunda com Michael Mitchell, que foi o responsável pela Olimpíada aqui em Los Angeles. O Mark esteve recentemente na Casa Branca e, bom, vou deixar que ele mesmo conte sobre isso. Olá, apreciadores da opinião pública, bem-vindos ao Rasmussen Reports. Eu sou Mark Mitchell, conselheiro econômico da Casa Branca. Na verdade, não estou brincando, mas fui à Casa Branca e aconselhei sobre pesquisas de populismo econômico e como eles precisam ajustar suas mensagens, porque estão em contradição com sua própria base em todos os lugares e eles estão ficando um pouco melhores. Estou satisfeito com algumas coisas que lançaram, mas ainda há espaço para crescer e vamos falar sobre isso hoje. Uma semana após minha visita à Casa Branca, Paul Sperry tweetou isso. Altos funcionários da Casa Branca e chefes de gabinete se preparam para grandes mudanças, pois fontes internas dizem que o presidente está cada vez mais insatisfeito com a retórica econômica. Sim, precisam melhorar. Entre outras coisas, as mudanças podem afetar o chefe de gabinete. O que vai acontecer no ano novo? Eu não sei. Eu conheci Suzy, ela era muito gentil, parecia que entendia tudo. E sabe, muita gente se voltou contra ela. Não sei, sinceramente não sei o que está acontecendo na Casa Branca, mas os comentários aqui são pesados. É como a bola de futebol do Charlie Brown, e isso é o H1B. Trocar Miriam Adelson por Elon Musk seria um ótimo começo, de acordo com Ivan Hacklin. Uau, tirar Suzy Wiles e deixar Steven Miller com a política econômica. Pelo que entendi, ele lidera o projeto Firewall e a cobrança pelo H1B, o que é incrível. Façam isso mais vezes, mas expliquem às pessoas por que estamos fazendo e por que é importante reduzir os vistos H1B. Comentem sobre a estagnação e crise salarial na América. Tudo depende de como se define o problema e a solução. É disso que falo, porque os democratas meio que compreendem isso. Boa sorte para Bill Pulte no próximo emprego dele. Mas ele já tem um emprego, não? E ele trabalha construindo casas. Meu Deus, tanta raiva da Suzy, eu não entendo. Eu não sei nada sobre essas intrigas de bastidores e não me importo com isso. Eu só me importo com o que sai do moedor de carne. E não deveria ser assim. Novamente, Trump faz muitas coisas boas. E eles conseguem transmitir bem suas ideias em algumas questões. Mas são exatamente esses posts que me fazem duvidar. Sim, a inflação foi alta com Joe Biden, 9%. Eu acho que a média foi bem menor, então isso pode ser um pouco seletivo.
A inflação está em 2,7%, então o número caiu. Isso significa que os preços ficaram nesse novo patamar mais alto. E aí você pode dizer aos americanos que a inflação caiu, mas eles ainda estão pagando uma fortuna pelos alimentos, porque seus salários estão reprimidos pelo corporativismo. É o que está acontecendo. Na minha opinião, parece que alguém quer crédito por resolver um problema que os americanos nem têm. É como George Bush Jr., em pé no convés de um porta-aviões, declarando que a missão no Iraque foi cumprida. E todos nós sabemos que isso não é verdade. E o estranho é que todos parecem saber disso, exceto as pessoas em Washington, Distrito de Colômbia. Fui lá e pensei, mãe, a maioria vai me entender. Mas parecia que eu falava outro idioma. Acompanho pessoas no YouTube. Tashi, pergunta lá o que estou assistindo. Geralmente não é sobre política, pois estou cansado disso, mas tenho minhas opiniões. Eu assisto pessoas como Osman Gold, que não estão ligados a nenhum partido. Eles só querem que a América volte ao normal e veem claramente os problemas e o que se perdeu. O partido não oferece as soluções deles. Este é mais um vídeo de Sean Hatt, que basicamente fala, não sei, talvez sobre encontros ou algo assim. Mas quero dizer, neste momento eu não sei o que dizer para você. Todos em Washington, Distrito de Colômbia do Partido Republicano, deveriam só assistir a este vídeo. Bem, isso explica muito claramente por que vocês vão perder. E eu até me pergunto se vale a pena eu gritar na internet, quando todo mundo no YouTube já entende isso. Este vídeo mostra muito claramente que o sistema tem problemas profundos, e todos os eleitores com menos de 40 anos querem que alguém realmente conserte o sistema. Eles não se importam com quem fará isso, só vão escolher o time com a melhor mensagem. E, infelizmente, como ela observa de forma muito perspicaz, os democratas estão começando a perceber que, para vencer, eles só precisam não parecer malucos. Para os republicanos vencerem, basta que eles façam qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. Basta fazer alguma coisa e vocês vão vencer. É simples assim. Eleitores com menos de 40 anos deram 60% das respostas ao Trump e tiveram cerca de 50% de aprovação. Porque os republicanos faziam algo. Eles desmontaram o sistema com o Dodge, eles não fazem mais isso, eles não desmontam o sistema. E o que é desmontar o sistema? Precisamos de um populismo econômico de direita. As corporações devem ser responsabilizadas, devem nos devolver ao capitalismo de mercado, responsabilizar Washington, corrigir o sistema, drenar o pântano, desmantelar o governo, acabar com o desperdício, a fraude, os abusos e os interesses corruptos que nos governam. Isso precisa ser feito. Desculpe, hoje não vencem mais cultos de personalidade, e sim o da necessidade. Os democratas criaram um eleitorado de 75 milhões de eleitores. Os republicanos fizeram isso uma vez. A questão é, será que conseguirão reconstruí-lo algum dia? Novamente, coisas como o efeito Trump para o Partido Republicano. Então, o Partido Republicano, que na minha opinião está apenas esperando o MAGA sair para voltar à República, vai usar o efeito Trump na internet a seu favor. A RIC Research afirma que, graças ao presidente Trump, a economia prospera e a inflação segue baixa. Isso não mudou, não tivemos deflação, os preços não caíram e todos os preços subiram, e talvez o aumento dos preços tenha parado. Mas os salários ainda estão baixos. Esse é o ponto central de tudo o que está acontecendo. Se os salários não aumentam, mas os preços aumentam, talvez não tão rápido quanto na época do Biden, mas continuam subindo. E a vida não ficou melhor, não ficou pior, mas também não melhorou. Se os republicanos não fizerem algo que realmente melhore a vida do país, os democratas vão afundar todo mundo em suas ideias e planos fascinantes, mas totalmente infundados, como as mães da Dani. Mas todo mundo vai pensar, e se dessa vez eles conseguirem? E todo o exército de eleitores deles, totalmente hipnotizado, com 72 milhões de pessoas, vai correr para votar por um futuro feliz. Mais uma vez esquecendo que já prometeram isso muitas vezes, mas nunca cumpriram. Então precisamos nos livrar da inflação. Então, vamos encontrar a maneira mais óbvia, demonstrativa e transacional de mostrar aos americanos que estamos combatendo a inflação. Esses são os preços dos alimentos e da moradia, por isso perguntamos sobre eles. Então, em relação aos alimentos, os preços dos alimentos agora estão mais altos ou mais baixos do que há 6 meses. Pode-se falar o quanto quiser sobre o preço dos ovos, e, obviamente, todos usaram o preço dos ovos como exemplo de como os preços dos alimentos estavam ruins.
Mas quando você reduz o preço dos ovos, você não reduz o preço dos alimentos. E todo mundo sabe disso. 66% dos americanos dizem que os preços dos alimentos estão mais altos do que há 6 meses. Apenas 30% dizem que estão mais baixos. Jovens são os que mais percebem aumento de preços. 72% dos americanos com menos de 40 anos, só 12% acham que estão mais baixos. Esses números também são influenciados pelos republicanos. Só 48% dizem que estão mais altos, contra 80% dos democratas e 66% dos independentes. Agora vamos analisar o fato de que Trump objetivamente reduziu os preços da energia. Gasolina. Os preços caíram bastante. Agora, a gasolina está mais cara ou mais barata que há 6 meses? 33% mais alto, só 29% mais baixo. 33% dizem o mesmo. 54% dos jovens de 18 a 29 anos acham que está mais alto. A maioria, 54%, diz que está mais alto, enquanto só 16% afirmam que está mais baixo. Esses números refletem os republicanos. 27% dizem que está mais alto, 43% que está mais baixo. Ele nem recebe tanto reconhecimento do próprio partido. Por quê? Bem, porque os americanos, em média, gastam apenas cerca de 2% de sua renda anual com gasolina. Então, você pode baixar o preço da gasolina. Você só deu mais $300 aos americanos. Isso não vai ajudar com o pagamento mensal do plano de saúde de $2.000 ou com a prestação da hipoteca de $4.000 ou $6.000, seja qual for o valor. Isso não compensa o fato de que você entregou o trabalho deles de desenvolvimento, com uma remuneração total de $200 mil para a Índia. Isso não é suficiente, você não resolveu o problema fundamental principal. E é por isso que toda tentativa de se atribuir vitórias, que na verdade não resolvem os problemas enfrentados pelos americanos, isso é basicamente inútil. Entendo que é preciso assumir a responsabilidade pelas vitórias. Sim, faça isso. É preciso uma mensagem unificada e um plano para resolver os problemas, pois a música para. Olhe para o gráfico dos compradores de imóveis. Toda a geração jovem está sendo excluída do sonho americano. Disseram isso há 1 ano quando Trump venceu. Ele sabia e prometeu trazer de volta a era de ouro para os Estados Unidos. Não é gasolina a $3 em vez de 4, vá mais fundo. Republicanos. Espero que na Casa Branca tenham caído na real, que estejam analisando o humor do povo e pensando em como voltar às ideias que fizeram os americanos votarem em Trump. Quando todas as armadilhas foram montadas contra ele, coortes contratadas, coortes de opositores tentaram pará-lo, tirá-lo do caminho, até mesmo matá-lo. É hora de se afastar da resolução de problemas globais. Todos nós ficamos encantados com nossos sucessos e conquistas internacionais. E, arregaçando as mangas, trabalhar para quê? O próprio Trump disse uma vez: América em primeiro lugar. E conta ao país sobre todos os sucessos, problemas e sim também sobre os fracassos. Para que todos saibam que às vezes nos esforçamos, tentamos, mas não conseguimos. Caso contrário, seus inimigos dirão isso por você. Em geral, o próximo ano é um ano de virada. Como eu já disse, a administração do Trump vai se afastar dos assuntos externos com os quais todos nós brincamos demais. Ok, seguimos com os assuntos internos. Bom, se Deus quiser, é muito necessário, é preciso que aconteça. No início do verão, o povo já sentiu o quanto a vida deles melhorou. Viver.